maravilha! Chegamos ao final desta nossa maratona maravilhosa de conhecimento. Que coisa boa! Nós vamos abrir espaço para 3 perguntas e de acordo com o nosso... Já tinha aqui, de acordo com o nosso programa, estaríamos encerrando às 6h30, você que tem um programa está acompanhando. Então nós vamos abrir espaço aqui. Vixe! Então, um microfone aqui vai... Bom, como nós não fizemos perguntas antes, eu vou abrir... Só levanta a mão quem era que queria fazer, só para eu ter uma ideia aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, beleza. Começa com o Suede, daí vai aqui para frente, vai. Só esses 7, ninguém se arrepende, levanta a mão depois não. Vai lá, Suede. Na verdade, são 2 perguntas para o Dr. Litz, né? Como segundo foi falado aqui. A primeira pergunta é a seguinte: como a gente pode harmonizar como o senhor falou do multiverso e a teoria das cordas, como a gente pode harmonizar isso com o reino subatômico, que é muito falado hoje também, e como o reino subatômico ele tem uma ligação com a origem da vida? Certo. Se tem alguma coisa relacionada. Ok. Bom, as regras que regem o mundo quântico são as mesmas que regem o mundo macroscópico. Né? De onde vem a teoria das cordas? A teoria das cordas vem assim, ó. Eu não vou entrar no detalhe histórico, vou só dar uma ideia assim, como é que a gente obtém ela logicamente. A gente imagina um filamento, um fiapo, né? Só que de dimensões ultramicroscópicas. Ele vai estar no mundo quântico. Como se comporta um fiapo desses? A gente descobre que esses fiapos se comportam exatamente como as partículas que a gente conhece no universo. Inclusive o graviton, que trata da gravidade. O fóton aparece direto. O que o pessoal descobriu é o seguinte: se eu considerar as partículas como pontos, a relatividade e a teoria quântica de campos se tornam incompatíveis. Mas isso gera outros absurdos também. Quando eu removo essa restrição, que é uma restrição filosófica, eu arbitrei que elas têm dimensão zero, que são pontos, ninguém disse que partículas têm que ser pontos. Quando eu tiro fora isso, vou calcular qual é a dimensão de uma partícula, acaba sendo 1, ou seja, ela é um fiapo. E aí, quando a gente vai estudar essas coisas, que tipo de cordas existem, cordas abertas, cordas fechadas, como é que elas vibram, como é que elas se comportam, a gente acaba obtendo a teoria das cordas. E aí a gente começa a encontrar não só as partículas do universo, a gente começa a encontrar propriedades muito interessantes do próprio espaço e do próprio tempo. E aí a gente começa a encontrar maneiras, entidades que não têm uma dimensão, mas têm mais do que isso, e como elas se comportam, as P-brains, que a gente chama, né? Membranas de mais dimensões. E aí começa a ver comportamentos daquelas coisas que batem com o comportamento do universo. E aí a gente começa a encontrar várias evidências ali. A gente pode encontrar sistemas em que eu posso ter vários universos independentes entre si. Ou seja, essa ideia de multiverso não é a única que existe, existem várias, tá? Esse particular ramo de ideia de multiversos, ele é totalmente compatível com as leis do mundo quântico, porque foi daí que a gente tirou essa ideia, né? Quanto à questão da origem da vida, o que tem ali é o seguinte: as leis do mundo microscópico que regem as coisas relacionadas com isso são as leis da eletrodinâmica quântica, ou seja, são as leis do eletromagnetismo no nível das partículas que formam os átomos e moléculas. Ou seja, são as leis da química. Essas são as mesmas leis da química. E as leis da química estão sendo testadas, exploradas exatamente como a Graça mostrou ali, né? Que todos os caminhos já imaginados, aliás, todas as famílias de caminhos imaginados até agora, os testes, melhor dizendo, nessas famílias de caminhos, indicaram que esses caminhos são inviáveis. E uma coisa importante ali também nesse aspecto é o seguinte: seres vivos processam informações. O que essas pesquisas estão tentando fazer, na verdade, nem é criar vida, é criar os componentes da vida. Deixa eu fazer uma comparação com vocês aqui. Imagina que eu quero construir um computador. Ele é feito de muitas peças, né? O próprio chip que vai dentro do computador, tem vários tipos de chips lá dentro, um deles é o próprio processador, né?
Do que ele é feito? Ele é feito de muitos milhões de componentes. O que são esses componentes? São pequenos transistores. Um transistor ele tem duas perninhas, tem 3 perninhas, né, e umas camadinhas ali de semicondutores que faz com que ele tenha uma propriedade especial para processar a informação. O que eles estão tentando fazer equivale a tentar fazer um transistor, ver como um transistor poderia surgir naturalmente. Só isso. Daí para construir um computador, olha o trabalho que dá. Eu vou ter que projetar muito bem aquele circuito todo feito de milhões de transistores para todos organizados para fazer serviços altamente complexos, e em cima disso eu vou ter que colocar uma camada de software que vai ser usado por esse processador, que são os programas, são o sistema operacional, e os programas que a gente vai usar no computador para que ele funcione. A vida não é diferente disso. Eu tenho aqui, obrigado. A vida não é diferente disso. A vida... os seres vivos, eles têm esses componentes, aí tem os protídeos, os lipídios e as bases para formar esse DNA e RNA, mas isso são só os transistores. Agora tem que organizar a sequência certa das bases no DNA para formar software. Vou te passar porque é a tua área, né? Mas assim, eu estou falando de informática, que é uma área que eu conheço bem, e o que a gente tem ali no DNA é software, e software capaz de definir o comportamento de proteínas que vão agir como nanomáquinas trabalhando dentro da célula. Milhões de tipos de proteínas fazendo funções altamente especializadas, e essas proteínas têm um comportamento definido por um software que está escrito no DNA. Essa é a parte difícil. E eles não chegaram nem perto disso, estão tentando fazer as pecinhas que vão compor o DNA, nem pensaram em escrever o software ainda. Eu só vou fazer uma outra analogia, né? Fazer uma outra comparação. Já que ele deu o exemplo do transistor e do computador, eu vou pegar uma enciclopédia, por exemplo. Digamos que um ser vivo é uma enciclopédia, né? Por analogia. E o que é a tentativa de fazer RNA ou DNA ou proteínas ou ciclo metabólico? Seria tentar conseguir os componentes para essa enciclopédia, os componentes básicos, que seriam as letras, simplesmente letras, né? Depois que tu tem as letras, se eles tivessem conseguido e não conseguiram produzir satisfatoriamente esses componentes básicos, eles precisariam que essas letras se juntassem em palavras que fazem sentido, e em frases que fazem sentido, e informações relevantes que fazem sentido para ter a enciclopédia, ou seja, é informação de alto nível. A pergunta que eu vou fazer é para o Eduardo Lutz. Aquela hora em que você estava falando que o universo não tem 6.000 anos, como alguns dizem, você acabou citando Gênesis 1, aí eu acabei lembrando de Gênesis 1, verso 3, onde Deus diz: e haja luz, e houve luz, e viu Deus que essa luz era boa. Isso. Que luz era essa? Na minha opinião, não é os astros, pois mais tarde vai falar que os astros foram criados no 4º dia, e essa luz citada foi no 1º dia. Se a gente ler rapidamente, apressadamente a Bíblia, a gente vai concluir que os astros foram formados no 4º dia. Se olhar com mais atenção, vai ver que não é bem assim. Que isso é uma possibilidade, sim, mas que a Bíblia não está afirmando isso. Ela fala que no 4º dia apareceriam no céu o Sol e a Lua, né? E depois ela comenta, agora vai começar uma explicação. Por que Deus criou o Sol? Para iluminar o dia, para dar significado às estações, aos tempos. E a Lua para governar a noite e as estrelas. É isso que diz ali. Não diz quando Deus criou o Sol e a Lua. Outra coisa... toda a sequência da criação ali de Gênesis 1 está dando sempre criar condição primeiro para depois criar o que depende daquela condição. Por exemplo, Deus não cria os animais sem antes preparar a atmosfera. Não cria os animais terrestres sem antes fazer aparecer a terra seca. Então Deus sempre cria primeiro as condições para depois criar o que depende dela. Bom, ali pela estrutura dos versos 2 a 5, na verdade, porque o verso 2 é a parte escura do 1º dia,
a gente vê que aquele haja luz está falando do período de claro e escuro da Terra, né? Quer dizer, o período de noite e dia. Um processo de terraformação é pegar e transformar um planeta inabitável, um planeta inóspito, transformar ele num planeta habitável, né? E como é que a primeira coisa que tem que fazer com isso é ajustar a rotação, porque se o dia for muito longo ou muito curto, vai ficar ruim para a vida. Então Deus, pelo contexto ali, a gente vê que o que Deus estava fazendo quando disse haja luz? Estava fazendo separação entre o dia e a noite. Isso está escrito ali, né? E a separação, quem cuida é a rotação da Terra. Então a primeira coisa que Deus fez foi ajustar a rotação da Terra. Mas rotação da Terra em relação a quê? Essa rotação da Terra se dá em relação ao Sol. Então, imagine que Deus deixou para criar o Sol no quarto dia. O que Deus teria que fazer? Ele teria que se posicionar na posição do Sol, criar um campo de gravidade falso ali. Não é falso, é verdadeiro, Deus está criando. Mas criar um campo de gravidade ali que não fosse do Sol, colocar a Terra girando em torno de Deus, ele ficar emitindo luz ali, para simular o Sol até o quarto dia. Então aí Deus podia botar o Sol ali, sair e deixar de fazer esse efeito. Isso é meio tipo fazer assim, né? Isso não... Aquela lei básica que eu mostrei lá, do princípio da otimização, é uma coisa que nos diz como Deus faz as coisas exatamente. E Deus faz as coisas de forma otimizada. Então se ele pode fazer, para sair daqui e chegar aqui, ele pode fazer isso, ele não vai fazer isso aqui, ó. E fazer esse negócio de criar o Sol no quarto dia é meio que fazer isso. Ele não é uma coisa que está em harmonia nem com o relato de Gênesis e nem com tudo que Deus faz, inclusive nos milagres, acontece, né? Se me permite, eu não participei hora nenhuma, mas eu quero complementar um pouquinho com a língua hebraica e já me entro aqui na ousadia para falar um pouco, lembrando das aulas do Dr. Elias Brasil sobre esse tema em especial. A palavra existem várias palavras hebraicas para o verbo criar. Só no Gênesis a gente tem em torno de 7 palavras. Eu vou citar algumas: bará, assá, baná, yatsá. Todas essas palavras são os mesmos verbos criar, mas cada um tem uma função diferente. E no quarto dia, a palavra utilizada para a criação do sol, da lua e das estrelas, ela não quer dizer somente criar no sentido de trazer a existência, mas de dar função. Ou seja, aqueles astros, eles possivelmente já existiam, e agora Deus dá função a eles, aí possibilitando a visibilidade, a aproximação, não sei, enfim, mas uma maneira de que o Sol exercesse a função de Sol para o planeta Terra ali no quarto dia, a partir daquela palavra hebraica. A gente pode extrair isso, coadunando perfeitamente com aquilo que o Dr. Lutz explicou. I rest my case, Your Honor. Minha pergunta vai para a doutora Lutz. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Em relação à teoria endossimbiótica, o criacionismo tem alguma explicação para algumas evidências, como o DNA circular da mitocôndria? Se o criacionismo teria alguma explicação acerca desses argumentos da teoria endossimbiótica? Sim, que as mitocôndrias seriam uma bactéria que teria... não... na verdade, essa é uma ideia, entende? É uma hipótese. Teria que se ter... É uma ideia como se tinha sobre o mundo de RNA antigamente, antes de se fazer experimentos em laboratório, né? Tu não tem como ter certeza que foi isso que aconteceu, porque teria que poder recriar isso, né? E não foi feito isso, só é uma ideia que se tem. Tudo bem, é uma ideia válida, mas também pode não ter sido, entende? Eu não tenho como dizer, porque ninguém fez um experimento para saber mesmo como, se isso aconteceu, replicar esse tipo de acontecimento, né? O ponto é que não existe um modelo científico para isso, nem no evolucionismo, nem no criacionismo. No criacionismo simplesmente se acha que Deus criou assim, e no evolucionismo simplesmente se acha que houve um momento que um organismo engoliu o outro e aquele passou a ter uma função simbiótica. Na verdade, isso até não é excluído pelo modelo criacionista, porque a gente vê que os organismos, eles está se descobrindo muitos mecanismos de variação para os organismos, né? Então,
Em algum momento até pode ter acontecido coisas assim, né? Só que também tem aqueles experimentos que indicam que os animais atuais, né, e os seres humanos, eles surgiram na mesma época. Então, né, não sei, coisas assim poderiam acontecer também, mas também não quer dizer que tudo aconteceu dessa forma, entende? Criacionismo não tem resposta para tudo, também como o evolucionismo, né? Então... Eu me chamo Lucas, a minha pergunta é para o professor Eduardo. O senhor hoje falou aqui sobre o universo, a grandeza, em questão de espaço mesmo do universo. Eu vou pegar como exemplo alguma coisa que está perto de nós, perto, né, entre aspas, a nebulosa de Órion, que está a 1.500 anos-luz daqui. Ou seja, se viajássemos para lá, a partir de agora levaríamos 1.500 anos a chegar se fôssemos à velocidade da luz, 1.000 km por segundo. E, segundo os estudos da física, é impossível um corpo viajar a essa velocidade, 300.000 km por segundo, até onde eu sei, né? Até onde eu sei. Ok, Jesus tem corpo. Tem. E, segundo a interpretação da profecia, a vida de Jesus até essa terra, a vinda e a volta, né? Vir e voltar para o céu, levará uma semana. Sim. No caso, a física tem alguma evidência Tem. de explicação para isso? Tem. Então, deixa eu explicar uma coisinha. Existe a teoria da relatividade, que eu mostrei ali para vocês rapidamente, né? Que ela descreve justamente isso, como funciona o espaço e o tempo. E daquela equação de Einstein aparece, a equação de Einstein que eu falo é aquela grande que eu mostrei ali, né? Não é aquela E igual a mc ao quadrado, né? Aquela é a popular, tá? Quando a gente fala na astrofísica de equação de Einstein, é aquela grande que eu mostrei ali. Aquela equação, ela tem várias soluções. Uma delas é o buraco negro, as ondas gravitacionais, os campos de gravitacionais de todos os objetos e wormholes, né? O que os wormholes são? São como conexões, é como um portal. Eu posso entrar aqui e sair lá na galáxia do outro lado do universo em 5 minutos, sem violar a velocidade da luz. Então, não tem problema com isso. Se eu for tentar andar pelo espaço, olhem que não adianta eu dizer assim, mas olha só, quem sabe, na Bíblia os anjos viajam muito rápido porque os anjos são imateriais, são seres espirituais. Então, não. O que a relatividade diz é: informação não pode viajar mais rápido que a luz. Não interessa do que eles são feitos, eles não podem viajar mais rápido que a luz. Não importa do que eles são feitos. Isso é uma característica intrínseca do espaço-tempo. Agora, o espaço-tempo também permite fazer atalhos. É como fazer imagina assim, essa mesa aqui é o nosso espaço, e eu faço uma alça aqui, né, conectando 2 pontos. Só que com uma geometria diferente, de forma que essa alça por dentro vai ser bem curtinha e por fora longa, vamos dizer assim, como se fosse. Então a gente consegue conectar partes distantes do universo. Agora, só uma ressalva, na relatividade geral, esses wormholes existem, mas a gente não consegue atravessá-los. Mas a relatividade geral tem algumas limitações que a gente sabe como contornar, porque a gente sabe mais do que a relatividade geral sobre essa área atualmente, né? Então a relatividade geral ela vai até um certo ponto e ela mesma impõe suas próprias limitações, mas a gente consegue ir além e aí encontrar buracos de verme, esses wormholes, atravessáveis, e aí resolve o problema. E outra última coisa, a nebulosa de Órion não tem nada a ver com isso, né? O que existe uma tradição no meio adventista de achar que vai haver uma abertura na nebulosa de Órion para Jesus, na volta de Jesus. Na verdade, isso vem de uma visão que fala: nuvens pesadas subiam e se chocavam e elas se enrolaram como um pergaminho, formando uma abertura em direção ao Órion. Isso é na Terra. O Órion está a 1.300 anos-luz de distância. Então, qualquer coisa que abrir... As nuvens da Terra, né? Nuvens pesadas da atmosfera da Terra. Na direção do Órion, não da nebulosa, da constelação do Órion, né? Uma direção no céu. Então, a direção na atmosfera da Terra. Se abrisse uma abertura na nebulosa de Órion,
a gente só saberia 1.300 anos mais tarde. E seria absolutamente inútil para a volta de Jesus. Então, isso não tem nada a ver, né? Mas, sim, agora a viagem de um ponto para outro, a Bíblia, inclusive, mostra eventos cuja descrição visual que o profeta faz se encaixa perfeitamente nesse fenômeno de wormhole. Já passa o microfone para a moça atrás. O Michel, você vai contribuir? É que eu acho um bom momento para a gente falar um pouquinho mais sobre a questão de Orion, que é uma lenda urbana que se criou no meio adventista, especificamente, né? Se você ler com atenção o texto em que Ellen White fala sobre isso, ela diz que pelo espaço aberto ali, né, passará a Santa Cidade. Quando que a Santa Cidade vai descer sobre a Terra? Após os 1000 anos. Então não tem nada a ver com a volta de Jesus, né? Esse assunto tem que ver com 1000 anos depois da volta de Jesus. Então qualquer movimentação suposta que possa estar havendo em Orion ou coisa parecida é especulativo, né? Não tem nada a ver com esse assunto. É depois do milênio esse assunto aí, né? Tem que ler com mais atenção, né? Os detalhes assim. A jovem e depois o rapaz e a gente encerra. A sua fala foi-me muito esperada e você fez duas colocações que me deixou intrincada em um ponto. Você colocou que a evolução das espécies não parece ter ocorrido por lentas modificações, mutações ao acaso positivas. Completando, você colocou: a maioria dos animais surgiram ao mesmo tempo que os humanos e parece ter passado por um evento que você citou muito bem aqui, o gargalo, e explicou. E eu compreendi essa parte. Porém, unindo esses dois pontos, eu fiquei com uma dúvida. Quando você pensa, nós temos essa convicção cristã, mas que é difícil explicar, no sentido que não ocorreu em tanto tempo quanto se diz que ocorreu. Ok. Como? Você citou algumas questões, aí vem na cabeça da gente fenótipos, genótipos e muitas coisas para poder tentar explicar por quê. A questão do gargalo, para reduzir o número das espécies e que realmente existia, não existe mais. A gente tem existem evidências de que existiam mais espécies, evidências históricas. A pessoa louca, eu fiz história, agora faço engenharia, então eu tenho as duas referências dentro de mim. Então, você vê evidências dessa existência na história. Agora, biologicamente, como eu poderia explicar essa questão da abrupta criação, que para biologia parece algo abrupto, né? Que é uma coisa que deveria ser criada de forma, porque é uma variabilidade muito grande e com muitas informações. Muitas informações. Essa é a minha dúvida. Não, olha só. Eu falei que não parece que precisa de milhões. Eu não disse que não aconteceu, mas eu na verdade acredito que não aconteceu, né? Mas que não precisa de milhões de anos para acontecer mudanças nas espécies, para uma espécie ficar diferente. E para isso eu citei aquela pesquisa, que foi duas pesquisas. Uma que ficou de um casal que ficou 40 anos na ilha Daphne Maior, lá numa ilha das Galápagos, e que sei lá, ao redor de uns poucos anos, eles viram modificações nos bicos dos tentilhões que são critério para diferenciar as espécies. Modificações suficientes para até considerar que surgiu uma nova espécie. Ok? Então, outra coisa. Quando se resolveu verificar se essas modificações, se essas diferenças entre os tentilhões era devido a mutações ou a epigenética, se concluiu que eram devido à epigenética. Daí, se tu quiser, posso te mandar o artigo. Então, outros artigos dizem que epigenética é uma coisa muito mais frequente nos genomas, e tem várias pesquisas que dizem isso, vários artigos que dizem isso, e muito mais frequente que mutações. Então, me parece que para a gente ter toda, assim, eu acredito, né, que Deus criou espécies básicas e que elas se diversificaram
ao longo do tempo que elas estão existindo na Terra. Mas, para isso, as mutações não parecem ser a coisa mais eficaz, porque a epigenética pode fazer isso rápido, transferência horizontal, elementos móveis, né? Foram várias coisas, vários mecanismos que eu citei. E, claro, as mutações também podem causar variabilidade, mas elas geralmente acontecem com perda de informação genética ou com substituição de uma informação por outra, né? Então, não parece ter sido o mecanismo que teria força, né, capacidade de produzir desde um organismo único, né, que surgiu, o ancestral comum, até todas as formas de vida que existem hoje, porque as mutações não teriam poder para isso, pelas deficiências que elas têm demonstrado, né, com todas as pesquisas que existem sobre o assunto. Não sei se eu consegui... Não, são pesquisas que está se fazendo várias pesquisas que têm se feito na área da biologia, né? Que são esses casos da epigenética, transferência horizontal e também do código de barras de DNA. Essa conclusão de que os organismos a maioria dos organismos, animais e seres humanos surgiram ao mesmo tempo, essa é uma conclusão de um autor de um artigo sobre o código de barras de DNA. É um artigo até recente, eu posso te passar também se quiser. Não é uma conclusão minha, não é uma conclusão dele. E então, se tu quiser, eu te passo depois, posso te dar meu contato e tal. Então, eu estou citando, porque eu estava citando artigos, pesquisas que estão sendo feitas e qual é as conclusões, na verdade, eu só peguei emprestado as conclusões deles, né? E aí eu concluí que isso concorda bastante com o modelo criacionista. Eu posso te passar, desculpa, eu não passei por causa que estava tarde, eu não passei aqui as minhas referências, mas eu tinha elas nos slides. Então, até dá para passar agora para alguém, não sei se é viável. Bota lá no final, só que a outra palestra tem as referências. A palestra anterior do modelo de evolução. Tá. Então tá, ali eu tinha todas as referências de todos os artigos dos quais eu estava apresentando ali. É o modelo de evolução. Tá, daí tem as referências ali. Dá para deixar ali, quem quiser copiar. Uhum. Eu posso mandar também depois. E depois a gente pode mandar também, né, para quem quiser, mas quiser copiar. E eu baixei a maioria dos artigos pela internet. A maioria deles eu baixei pela internet. É possível conseguir baixar eles pela internet, né? Isso. Isso. Tem 3 páginas aí. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu quero parabenizar a doutora Graça Litz, né, pela representatividade feminina, representação. E eu quero perguntar qual o papel do acelerador de partículas na explicação da origem da vida, que ele foi construído, né, e qual o papel dele, qual a importância. O acelerador de partículas não tem relação com a origem da vida. Daí eu vou passar para o Eduardo, é uma coisa para a física, né? Daí dá uma... Bom, assim, as pessoas às vezes confundem a origem do universo com a origem da vida, né? Nós colocamos as duas coisas na palestra, mas são 2 assuntos completamente diferentes. Então, o acelerador de partículas serve para a gente estudar comportamentos das partículas no mundo quântico. E em situações semelhantes a pouco depois da origem do universo. Instantes depois que o universo foi criado, como eram as condições, como as partículas se comportam naquelas condições. Isso a gente consegue ver com o universo, com o acelerador de partículas. Agora, a origem da vida, naquele momento, era absolutamente impossível. O universo precisaria crescer muito durante bilhões de anos até ter condições suficientes para poder abrigar vida, porque nas condições iniciais não é possível. Ali é o momento em que a matéria estava se formando, a energia é criada a partir da criação do tempo, porque energia e tempo são correlacionados. No momento que o tempo é criado,
a energia aparece, a energia excita o espaço-tempo e ele produz partículas. E essas partículas são criadas no estado de altíssima energia. Isso torna o universo muito, muito, muito quente. Então, à medida que ele se expande, depois ele esfria. Isso é totalmente incompatível com a vida. Depois de um tempo, sim. Aí há condições de se formarem elementos da matéria como a gente conhece hoje, para depois poder haver estrelas e assim por diante. E aí, muito tempo depois, é que o universo tem condições de abrigar vida. Aí, na visão criacionista, Deus pode começar a fazer terraformação de planetas, né? Preparar planetas para abrigar vida e colocar vida nesses planetas, sendo a Terra um deles, né? Maravilha. A vocês resistentes, ficou a classe mais nerd aqui, viu? Os CDFs estão aqui. Pode ver que esses aqui são a nata. Uma salva de palmas para os nossos palestrantes.